amigas! Estou de volta com mais um vídeo para o canal e hoje eu mudei toda a minha programação para vir trazer um vídeo bem diferente para vocês. Pensei muito antes de vir aqui me expor de certa maneira, né, e falar sobre coisas mais pessoais do que o que eu costumo vir falar aqui, que é geralmente coisas ligadas à nutrição, emagrecimento, mas eu refleti, pensei e decidi que seria ótimo dividir certas coisas com vocês e fazer com que vocês também venham nessa minha ideia comigo. Alguns dias atrás eu estava nas redes sociais, navegando, e acabei achando o vídeo de uma nutricionista também, o nome dela é Sâmia, e ela criou um desafio há 6 meses atrás, que seria um desafio pessoal bem diferente daquilo que a gente já vê hoje na internet. Ela pré-estabeleceu 180 dias para que ela crie a vida dos sonhos dela. Lógico, ela estabeleceu algumas metas, né, nesse desafio pessoal, porém, a abordagem que ela fez acerca desse desafio foi muito mais voltada para desenvolver a vida dos sonhos do que simplesmente só chegar lá e conquistar algo. O mindset desses tipos de desafios pessoais que ela assumiu foi de fato diferente, sabe? Inspirada nesses vídeos da Sâmia, eu decidi que nos próximos 90 dias e não 180, eu vou estar o máximo possível dedicada a conquistar a minha vida dos sonhos. E o pensamento aqui, gente, não é fazer tudo o que eu preciso fazer todo santo dia, sem nenhuma falha, da forma mais perfeita possível, por 90 dias, e não posso falhar de jeito nenhum. Essa definitivamente não é a ideia. A ideia é fazer coisas que eu estou disposta a fazer e que de forma realista eu avaliei como coisas possíveis. Então nesse vídeo eu vou contar para vocês como que eu decidi cada coisa, como eu defini cada meta, baseado no quê, e o que você pode estar levando em consideração a partir do momento que você decide criar um desafio para você fazer também. Então lembrando, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o like e de me contar aqui nos comentários se você também ficou motivado a fazer um desafio pessoal assim. Então, gente, para contar um pouquinho para vocês como eu me sinto nesse momento da minha vida e qual que foi o ponto principal que fez eu tomar essa decisão de encarar esses 90 dias, é que nos últimos 2 anos eu tenho passado por diversas mudanças, principalmente aqui. E essas mudanças me fizeram entender algumas coisas e visualizar outras de formas diferentes. Mas não se enganem, nada foi de uma hora para outra e tudo foi a partir de tentativa e erro, tentativa e erro. E parando para avaliar o momento que eu me encontro, de fato é um momento que eu já aprendi várias coisas que vão me ser úteis nesses 90 dias e que vão fazer com que o meu caminho esteja mais enraizado naquilo que eu de fato quero. Então eu sinto que não vai ser um processo simplesmente só visualizando o que eu quero atingir, e sim um processo que eu já sei decore tudo o que pode acontecer. Já sei os riscos que se corre, já sei como se faz as coisas, porque eu já fiz essas coisas, não por um tempo tão grande quanto 90 dias, mas eu já tenho ciência e consciência de muitas coisas. A Sâmia usou como motivação o aniversário de 25 anos dela, e ela visualizou que depois dos 25 ela não queria estar numa realidade como ela estava naquele momento. E trazendo esse pensamento para a minha realidade, eu não vou completar mais um ano de vida no final desse desafio. Porém, vai virar o ano daqui exatamente 90 dias. Agora 89, porque hoje é dia 3 de outubro. Mas esse desafio ele já vem sendo pensado há alguns dias, já vem sendo estruturado faz uns bons dias e eu já estou executando ele. Então, eu estou trazendo esse vídeo o mais rápido que eu consigo, com todas as informações pertinentes e fortes, para que vocês consigam também do lado daí começar ele, sabe? Por mais que já tenha passado uns 2 diazinhos, que não tem problema. Então, depois de ter dado esse panorama para vocês de como eu decidi fazer esses 90 dias, eu quero delinear algumas coisas aqui com vocês. A primeira delas,
A ideia é trazer atualizações semanais de como tem sido, se eu tenho desanimado ou não, se eu tenho continuado com esse projeto, se eu estou fazendo as coisas, e tudo de uma maneira bem realista. Eu não inventei metas e coisas absurdas que fogem muito da minha realidade, do que eu estou disposta a fazer. E isso traz um grau de facilidade naqueles desafios. Nesses vídeos semanais eu quero mostrar alguns momentos da minha semana, algumas decisões que eu tomei acerca de momentos banais do dia a dia. Eu acredito que, no final das contas, isso vai me motivar de certa maneira quando for passando o tempo e eu for revisitando esses conteúdos, sabe? Além de motivar todo mundo que também quer participar e quer fazer desafios pessoais assim. Então, acredito que todo mundo sai ganhando um pouco. A ideia é trazer essas atualizações toda sexta-feira para vocês. Porém, se tiver alguma mudança, eu comunico vocês aqui na comunidade do canal. Agora, a respeito da parte prática do desafio, eu quero contar para vocês como a Sâmia estipulou as metas dela e como eu imaginei estipular as minhas metas. Ela dividiu essas metas em 4 sub-áreas: saúde, pessoal, aparência e trabalho. Então, eu abri um Word, coloquei esses 4 tópicos, né, essas 4 sub-áreas. Comecei a descrever em cada uma das áreas tudo aquilo que eu queria alcançar, sempre pensando de forma realista o que seria possível alcançar em 90 dias. E para que a gente tenha conteúdo para conversar ao longo desses 90 dias, eu vou abrir algumas metas minhas e o que eu defini que eu preciso fazer diariamente ou periodicamente para que eu consiga alcançá-las no final do desafio. Outras eu vou deixar em off e depois que terminar os 90 dias eu conto para vocês o que aconteceu e quais eram essas metas. No âmbito da saúde, eu meio que não defini nenhuma meta específica. Por quê? No âmbito pessoal e de aparência já tem várias metas que são relacionadas à aparência e saúde e também pessoal e saúde, entende? Por exemplo, no âmbito pessoal eu coloquei uma meta que é mais relacionada à saúde mental, como por exemplo, tentar não me culpar tanto pelas coisas que eu não consigo fazer de forma perfeita. E refletindo sobre isso, eu tive a ideia de que muitas vezes eu me culpo muito por não fazer de forma perfeita e o fato de eu me culpar cada vez mais vai fazendo com que o meu emocional fique mais abalado acerca de quem eu sou, de minhas qualidades e acaba fortalecendo aquela ideia de que eu nunca sou suficiente, sabe? Outra meta no âmbito pessoal que eu defini e que eu acho que foi muito realista é estudar 1 hora por semana sobre autoeficácia ou algum assunto relacionado com saúde emocional. E quando eu falo estudar, é estudar de fato, gente. Sentar com o computador, com um livro, um artigo, alguma coisa assim. E estudar sobre aquele tema em específico. Coloquei autoeficácia porque é um assunto que eu acredito que vai somar bastante nas minhas questões mais frágeis, vai fazer com que eu reflita de alguma maneira mais efetiva, sabe? Outra meta no âmbito pessoal é estudar inglês. E aí entra o que eu falei pra vocês, né? Que eu ia falar pra vocês a meta e a ação para que eu consiga atingir essa meta. Então, como eu falei pra vocês, a minha meta é estudar inglês e a minha ação é racionalizar, entender qual o momento da minha rotina estudar inglês cabe. E ao refletir, eu identifiquei que muitas vezes eu acordo e acabo fazendo coisas que não vão me levar a algum lugar específico ou não vão me ajudar a evoluir de alguma maneira específica. Então, eu defini que o melhor momento do meu dia seria ao acordar ali no momento que eu estou tomando um café passado, por exemplo. Então, as ações que eu já fiz para que eu consiga estudar todos os dias um pouco de inglês já baixei um aplicativo que vai me ajudar nos estudos, que tem lições, que tem metas, enfim. E aí fica muito mais fácil do que eu, por exemplo, ter que pegar o computador, abrir, sabe? Fica mais prático e mais possível de ser realizado. Uma coisa que eu preciso definir acerca do estudo, né, que a gente falou anteriormente, estudo sobre autoeficácia ou sobre alguma questão psicológica, eu preciso definir o dia e hora exato
que eu vou fazer aquilo, ou pelo menos que eu vou fazer na primeira semana, nem que mude nas outras semanas, sabe? Mas, como eu falei, pensar de forma eficiente e ver algo possível de ser feito, né? Uma das metas em relação ao trabalho é produzir conteúdos mais direcionados para o meu público-alvo nas redes sociais e ter uma constância bem maior de postagem de conteúdo. Já venho trabalhando nisso nos últimos dias, mas eu vejo que sim, é uma fragilidade minha e que é necessário que eu tenha mais seriedade a partir do momento que eu decidi criar conteúdos para as redes sociais. Levar isso de uma forma mais profissional, mais séria e ter uma constância maior. Então, já me planejei, já adiantei essa semana algumas coisas para que essa constância ela seja possível de ser realizada. Porque pensa, gente, 90 dias é suficiente para a gente criar um hábito, por exemplo. Então, eu tô tentando visualizar esses 90 dias como um tempo que eu vou me permitir fazer coisas para que elas se enraizem de uma certa forma na minha rotina e façam parte dela, sabe? Como eu falei para vocês ali, né, que o âmbito da saúde, existe várias metas em outros âmbitos que são um pouco de saúde também, é essa que eu vou falar para vocês que está no âmbito da aparência, que é eliminar X quilos até dia 31 de dezembro de 2025. E aqui também não vou contar para vocês quanto exatamente é, mas depois que passar esses 90 dias eu volto aqui e conto para vocês qual era a minha meta inicial e o que eu alcancei. No âmbito de aparência também coloquei algumas outras metas que eu já tenho feito mais recentemente, porém são coisas que eu quero que se fortaleçam, que eu quero que se tornem hábitos de verdade. Por muito tempo fui muito desleixada em cuidados com a minha pele, com o meu cabelo e ultimamente eu tenho cuidado bastante disso. Pretendo continuar cuidando, mas não quero nenhuma meta específica, como por exemplo, não ter nenhum poro dilatado no meu rosto ou meu cabelo crescer 5 centímetros até lá, não. Até porque são coisas que é um pouco difícil de controlar, né, gente? Mas voltando um pouquinho nessa meta de perder X quilos até dia 31 de dezembro deste ano, eu coloquei aqui as coisas que eu preciso fazer todos os dias. Executar o meu plano alimentar todos os dias. Uma coisa que eu me propus é fazer refeições livres, porém comer bem moderado e um pouco antes de chegar à saciedade. E como vocês podem perceber, isso não é nenhuma meta absurda, e sim é algo que eu habitualmente não faço, que é comer até um pouquinho antes da saciedade. Estou falando em refeições que eu encaro como refeições livres, que estão fora do plano alimentar. Então a minha ação necessária vai ser ter mais calma, respirar fundo, ter paciência para poder identificar o momento exato que eu estou quase na saciedade, sabe? Para tornar essa percepção algo mais natural para que nos próximos anos da minha vida eu não venha sofrer com reganho de peso após ter perdido uma quantidade grande de peso, por exemplo. Esse tipo de atitude influencia diretamente no quanto a gente ganha ou perde de peso e também influencia muito na nossa saúde emocional e na nossa relação com a comida. Pensa, se a gente tem aquele mecanismo de comer até ficar explodindo, a gente sempre vai tentar aumentar o nosso nível de saciedade cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então vai chegar um ponto que a gente vai estar comendo quantidades de comida exorbitantes, ganhando muito peso e não sendo nada saudável. Eu também quero dividir com vocês, depois de ter aberto um pouquinho sobre as minhas metas, né? Como eu falei para vocês, no final desse desafio eu quero mostrar para vocês as outras coisas que eu pré-estabeleci, daí eu vou abrir todas as minhas metas e vou contar para vocês todas, o que eu alcancei, o que eu não alcancei. E aqui tá tudo bem se no final desse processo eu não alcançar alguma coisa. Vai estar tudo certo. O que não vai estar tudo certo é se eu não me esforcei para alcançar aquilo, sabe? Então, coisas importantes que eu destaquei que são indispensáveis nesses 90 dias. A primeira delas é ser sincera comigo mesma. Eu não preciso falar para ninguém exatamente aquilo que eu estou pensando, mas eu preciso ser sincera comigo mesma acerca do que eu me dispus a fazer. Outra coisa que eu já falei aqui nesse vídeo para vocês milhares de vezes, né,
é traçar exatamente o caminho para que se chegue no objetivo final. Então, quanto mais eu tiver insights, assim, por exemplo, estou vivendo, estou fazendo qualquer coisa na minha vida, e aí tive um insight de coisa que eu posso fazer de uma maneira diferente do que eu tinha pensado para chegar no meu objetivo final. Anoto, sabe? Por mais que eu já esteja lá na metade do desafio, é importante, porque às vezes a gente não tá livre de errar, né, gente? Então, é legal e normal que eu mude a rota no meio do caminho por diversas questões que podem surgir. E não tem nada de ruim nisso, tá bom? Outra coisa que eu preciso me lembrar é começar e continuar. E ter um pensamento bem crítico a partir daqueles momentos que a gente passa, que a gente quer muito se auto-sabotar, que a gente quer muito inibir aquela ação, que a gente sabe que ela vai trazer muitos benefícios e por vezes ela é muito custosa. Então acaba que a gente inibe, assim, de diversas formas, a nossa mente a prosseguir, sabe? E faz com que ela volte cada vez mais. Então eu não preciso fazer as coisas da melhor maneira possível. Eu preciso, principalmente, refletir sobre aquele momento que eu tentei me sabotar, por que eu tentei fazer aquilo, qual que é o motivo daquilo, por que esse motivo é tão forte na minha mente, identificar se não existe motivo também. E se eu puder deixar algumas dicas aqui para vocês de coisas que a gente pode estar fazendo nesses momentos de desafios pessoais, e um pouco resumão assim de tudo que eu contei para vocês, estabelecer metas claras e possivelmente alcançáveis, comemorar as minhas conquistas, por mais pequenas que sejam, isso aumenta a minha própria confiança naquelas pequenas habilidades que eu tenho que vão fazer eu evoluir nesse processo. Observar pessoas inspiradoras que já fazem ou têm algum tipo de coisa que eu quero ter. E isso eu não digo coisas materiais, mas sim atitudes, mindset de pensamento, enfim. Evitar pensamentos autodepreciativos, quando a gente está pensando que a gente não é capaz, que a gente não consegue, ou que a gente é isso, aquilo ou aquele outro. É melhor respirar fundo, focar em fazer alguma outra coisa para tirar a mente daquele lugar de energia ruim, sabe? Outra dica muito importante é ter alguém da sua extrema confiança, que sabe tudo sobre você, para que possa te ajudar nesse processo e te dando feedbacks periódicos de como aquela pessoa está tendo uma visão de fora da situação e o que ela está percebendo que você tem feito, tem deixado de fazer, e jogar bem sinceramente com essa pessoa, sem ficar na defensiva nem nada, para que ela te ajude a evoluir também. Eu acho que o principal de se desafiar, de se comprometer a se dedicar em algumas áreas, é ter a ciência de que a sua vida não vai mudar da água pro vinho, não vai ter aquela mudança absoluta, mas ser sincero consigo mesmo de que existem momentos na vida que a gente precisa fazer as coisas que nos tiram da zona de conforto, sabe? E ser sincero consigo mesmo de que aquele desafio não vai resolver todos os problemas da sua vida e depois dele você vai ter uma vida perfeita é essencial. Então, gente, depois de ter aberto meu coração, de ter conversado várias coisas com vocês, eu quero que você se sinta incentivado e motivado a fazer mudanças na sua vida de forma sincera, de forma realista, de forma que faça você evoluir em alguma questão, sabe? Eu vou deixar aqui na descrição o link do canal da Samia para você ver aí. Ela já terminou o desafio dela e foi muito legal. Eu tô terminando de ver os vídeos, então até um momento que eu assisti, eu achei muito legal mesmo. Me senti muito inspirada. E amigas, se vocês decidirem fazer um desafio pessoal por aí, eu quero muito que vocês me deixem aqui nos comentários o que vocês podem compartilhar acerca do que vocês decidiram, algumas metas específicas que vocês queiram compartilhar, contar como está sendo a experiência de vocês. Eu vou adorar acompanhar aqui e nos próximos vídeos sobre esse assunto. E como de costume, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com todas as amigas e amigos que também vão se predispor a fazer esse desafio com a gente. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!